O que ainda está te impedindo de crescer? A quais medos tu ainda pode estar apegada, né? E qual caminho a se trilhar? Hoje a gente vai falar a respeito disso. Boa noite a todas que estão aqui ao vivo, né? Ao vivo, o nosso ao vivo online, em tempo real, vamos dizer, né? E bom dia, boa tarde aí para quem está assistindo a gravação também. Hoje eu decidi que eu ia trazer o assunto da aula de acordo com a minha leitura de tarô diária, né? E assim, é muito incrível porque de manhã eu já estava respondendo áudios e mensagens de algumas de vocês que estavam conversando comigo, compartilhando como estão. Desculpa. Pessoas que estão fazendo os atendimentos, acompanhamento semanal, acompanhamento quinzenal. E essa carta, ela disse muito a respeito do que a gente vem conversando, né? O 4 de ouro, o rei pequeno, que tem um potencial para crescer, que tem um potencial nesse masculino, que tem um grande potencial em realizar e materializar tudo aquilo que quer, inclusive se tratando de prosperidade financeira que essa carta traz pelo naipe de ouros, que é o naipe da terra, né, do elemento terra, e o 4 que é essa conexão com o pai, com esse masculino dentro da gente, não só o nosso pai biológico, o nosso pai sistêmico, vamos dizer assim, mas o nosso pai maior também, como que está essa conexão com a nossa fé, como que as coisas estão resolvidas dentro de nós, como que a gente está recebendo e aceitando o que temos dentro de nós e escolhendo fazer algo grande e bonito com isso, independente do que a gente julgue disso, né? Então, assim, um tanto de coisas para a gente pensar, porque esse rei aqui, ele tem um potencial enorme de crescer, de se tornar um grande rei. Vocês conseguem compreender que ele já é um rei, mas que pelo medo de crescer, pelo apego, né, pelo apego até às dores, pelo medo de passar por aquilo que já passou, não está expandindo. Tem todo um reinado lá atrás, ó, esperando por ele. Então, assim, essas quatro moedas, elas podem se multiplicar infinitas vezes. Mas o reizinho tá ali agarrado nessas quatro moedinhas, que é o que ele tem, e com medo de expandir, né, de multiplicar, de investir em si, de acreditar, de realizar, só ficando ali, atrás das cortinas. Mas a vida acontece quando a gente abre as cortinas e vai para o palco. Então, a aula de hoje diz respeito a isso também, tá? Podem fazer perguntas, vamos conversando, vamos fazer uma aula bem interativa, tá? Para vocês compreenderem mais e mais desse assunto que tem tudo a ver com os assuntos que a gente vem conversando nas aulas anteriores. Todos os assuntos, eles se conversam entre si, né? Então, hoje a nossa aula ela é a respeito de crescimento, mais propriamente dito, né? Não crescimento só no sentido financeiro. Eu quero que vocês olhem para crescimento no sentido de expansão de vida, expansão de paz interior. Porque de nada adianta a gente expandir financeiramente e não ter paz, né? Nada adianta a gente estar vivendo um relacionamento ótimo se a gente não tiver equilíbrio emocional para perceber isso, para manter isso. Se a gente ficar criando caraminhola na nossa cabeça. Né? E hoje eu fiz alguns atendimentos individuais também a respeito dos pensamentos, né? A gente está observando quais são os pensamentos repetitivos, organizando em grupos esses pensamentos, né? Em grupos dos que vêm da mesma origem, de uma origem de um contexto parecido. E também podendo, algumas pessoas já fizeram, outras vão fazer no próximo atendimento, constelando cada um desses grupos para entender a origem. Mas mesmo nesse trabalho de organização, a gente já conseguiu perceber padrões impressionantes, coisas que não estavam sendo vistas e percebidas, né? Então, assim, como é importante, até eu conversava com a Adriana hoje, né? E eu dizia para ela como é importante a gente organizar e compreender, observar de forma organizada as coisas que a gente pensa. Porque a gente pensa a respeito de nós, a gente pensa a respeito dos outros, a gente pensa a respeito da vida. Mas de quem são esses pensamentos? A grande maioria dos pensamentos não são nossos. Por que nós estamos nos conectando? Então a gente está conseguindo nesse projeto, né, fazer uma viagem.
né? Assim, para as pessoas observarem coisas que elas vêm pensando há muito tempo e que o simples fato de eu organizar e observar já trazem mudanças. E muitos desses pensamentos têm a ver com o medo. Então, uma pessoa que vive, que está bem de saúde, está bem na sua imagem, está bem no trabalho, está bem no relacionamento, se ela não tiver saúde nos seus pensamentos, se ela estiver conectada ao medo e ao medo de crescer, nem é perceptível tudo de bom que se tem na vida. Eu digo sempre, muitas pessoas já estão em evolução, em expansão, em crescimento e não estão percebendo, porque não estão em condição de perceber, estão se boicotando, né? Então, expandir relacionamento, expandir trabalho, expandir a coragem de ocupar seu próprio lugar no mundo. Esse 4 de ouros, ele diz muito. Quando a gente diz assim, você já é um rei, mas é um rei imaturo que está contendo o seu poder e com medo de perder o que já tem, sem fé, sem confiança em nada, ou com pouca fé, precisando melhorar. Isso. A gente diz assim que já existe um potencial e já existe um lugar que tu ocupa. Essa imagem aqui fala muito. Fala muito. Eu quero que vocês observem se vocês se conectam de alguma forma com ela, né? E também eu fiquei pensando, né, examinando hoje durante o dia, qual a imagem, quais os pensamentos nós temos a respeito desse pai, a respeito desse masculino. Também de como nossa mãe expressou esse masculino. Às vezes nós somos filhas de mulheres muito masculinas também, por necessidade, né? Desculpa, gente. Por necessidade, né? De ter que realizar, de ter que fazer, de ter que dar conta. E isso também não traz um equilíbrio. Foi uma necessidade, não estamos aqui dizendo que foi errado, não estamos julgando, mas nós podemos sair do estado de alerta, pensar os nossos próprios pensamentos, e não os pensamentos que foram colocados em nós, ou que a gente viu, percebeu e começou a pensar, né? Por medo. Por medo de uma realidade que não é mais a nossa realidade aqui e agora. Nós já podemos viver com mais tranquilidade. Me conectei muito com medo de soltar e assumir o meu lugar. Sim, sim. Tá sujeito, a gente tá ali só no lugar de filha, só olhando para a história da nossa família, já vivenciando toda uma vida adulta. Não estou dizendo que é o teu caso, né, Marinês? Em algumas coisas a gente pode estar vivenciando isso. Então, assim, precisamos soltar. Precisamos. Para materializar, concretizar, prosperar, para construir, para criar uma realidade para nós que seja melhor, né? E essa carta ela traz também a gente poder encontrar força para realizar, o recurso, ver o nosso valor, ter as nossas bases. Mas não dá para ser segurando tudo, não dá para ser com medo, não pode ser com medo de se expor, não pode ser com medo de ser quem a gente é, não pode ser com medo de errar. É preciso ser com coragem, porque a gente não pode estar pequena, se colocar pequena frente às coisas que a gente quer viver. A gente precisa estar do nosso tamanho. Faz sentido isso para vocês? Em condições de viver aquilo que a gente quer viver. E muito mais, porque o que a gente quer ainda é muito pequeno. Tenho certeza que Deus tem muito mais para nos dar. Mas nós precisamos ter condição, né? E a gente já falou muito disso aqui, que nem sempre o que trava o crescimento de uma pessoa é a falta de potencial. Em muitas situações é o medo de expandir, porque expandir exige responsabilidade, expandir exige abrir mão de algumas coisas infantis, exige disciplina em algumas coisas, exige resolver aquilo que precisa ser resolvido, sem responsabilizar outras pessoas, exige se expor e não saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Se permitir errar para poder corrigir, para poder acertar, ou quem sabe até acertar de primeira. Mas nós precisamos.
nos libertar do medo de não ser aprovada, nos libertar do medo da rejeição, porque em alguns momentos não estamos expandindo por medo de ser rejeitada. E sabe Deus quantos nãos a gente precisa ouvir para que o nosso plano, os nossos planos realmente se lapidem a ponto de expandir. Mas nós precisamos estar dispostas também a ouvir não e buscar o sim. Porque um não da vida é uma bênção, é uma oportunidade de melhorar, de fazer um plano melhor, de se conectar a pessoas que têm mais a ver contigo, né? Então a gente precisa de equilíbrio emocional para isso, né? Porque a gente olhar para esse rei pequeno, esse rei que poderia estar expandindo, mas está ali contraído, segurando, se protegendo, com medo, né? É a gente olhar para muitos momentos na nossa vida, para muitos momentos. Mas que pelo menos em alguns momentos a gente consiga fazer esse movimento de crescer. Talvez não seja em todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo, talvez não, né? Mas a gente realmente se observar e abrir mão de pensar só a partir do medo. Porque o medo, ele está protegendo do quê? Ele está protegendo como se fossem os medos que o nosso coração tem de algumas coisas, né? De algumas repetições. Então, quem vive se protegendo, dificilmente vai conseguir crescer, porque só quer pisar em terreno conhecido. E a vida é muito grandiosa. As oportunidades e as possibilidades são infinitas, mas nós precisamos ter disposição. Precisamos, precisamos ter disposição até de ouvir aquilo que a gente não quer, para poder aprender o que a gente não sabe. Aprendendo o que a gente não sabe, nós conseguimos trilhar novos caminhos. Faz sentido isso para vocês? Não adianta a gente querer ficar só no quentinho ali. Não adianta. A gente querer construir a nossa vida só pensando em se afastar daquilo que a gente não quer. Lembram dos valores de afastamento? Ah, eu vou fazer isso porque eu não quero passar por aquilo. Ah, eu vou fazer aquilo porque eu não quero que isso aqui se repita. Ah, eu vou fazer isso aqui porque daí eu não vou precisar me expor naquilo ali. Eu vivo me afastando daquilo que eu não quero e não construindo em direção àquilo que eu quero, porque esse é o caminho da evolução e da expansão. Eu andar na direção daquilo que eu quero, né? Vão pensando aí, gente, vão examinando, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Muita gente não tá deixando de crescer porque não pode crescer. Tá deixando de crescer porque tem medo de perder, né? Medo de ser vista, medo de se responsabilizar pelo seu próprio tamanho, né? Medo de dar um passo maior do que aquilo que é conhecido. E outra coisa que eu conversei nos atendimentos de hoje também foi a respeito de a gente prestar atenção que as coisas que a gente julga, critica e observa nas outras pessoas são as coisas que a gente coloca pra gente também. Então, tem momentos que quem mais está julgando a gente é a gente mesmo. E aí, opa, vamos ficar por aqui mesmo. Porque se eu não me exponho, eu não erro. Mas aí eu julgo o outro que está se expondo e fazendo. Quando eu comecei a gravar meus vídeos, né, e só eu sei a coragem que eu tive que ter, vocês conhecem um pouco da minha história, de me expor, de colocar minha voz, assim, né, para falar. Muitos e muitos preconceitos que eu tinha comigo mesma, por coisas que eu vi, por piadas, por diversas coisas, né, durante a minha vida, minha infância, minha adolescência. Eu recebi muitos comentários, deboches. Ah, virou blogueira agora. Foi lá em 2020, né? Maio de 2020 que eu iniciei assim esse trabalho no meu canal do YouTube e tudo mais, estudando livro, trazendo assim minha forma de pensar, meus conhecimentos, minha história para vocês. Gente, vocês não têm noção das coisas que eu recebi de comentários e pessoas falando. Vocês não têm ideia. Algumas coisas eu já contei, mas assim, deboche mesmo, a pessoa não saber o que está falando. E eu pensando assim que cada um com as suas coisas, as pessoas estavam atrás da cortina, querendo pensar, falar, julgar, achar alguma coisa, não estavam entendendo o meu propósito, por que que eu estava fazendo aquilo, o que que estava me movendo.
A pessoa estava pensando com a cabeça dela, mas eu precisei me firmar no que eu preciso fazer, na minha missão e no que eu estou fazendo até hoje, procurando me aprimorar cada vez mais. Realmente sem me preocupar com o que os outros pensam, porque o que me interessa é como vocês que estão aqui recebendo esse trabalho se sentem. O que me interessa é isso. Se isso está fazendo sentido para quem está recebendo, se isso está trazendo transformação, se isso está causando resultado. Eu não posso pensar que eu tenho sucesso se meu vídeo tiver 1 milhão de visualizações no YouTube. Legal se um dia tiver, muito bom, maravilhoso. Mas se tiver 25, 50, 70, 80, que é a média de visualizações que eu tenho nos meus vídeos, e fizer diferença para essas pessoas, isso que tem valor no trabalho. E entendeu por onde vocês estão medindo o sucesso de vocês? Por quais comentários, por quais pensamentos, por quais métricas? Entendem? Porque um profissional que tem 1 milhão de seguidores e de visualizações pode sim ter muito sucesso, ter agenda cheia, ter diversas coisas, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa que está lá fazendo o trabalho dela de forma discreta, por indicação, fazendo o trabalho de formiguinha, tá num baita sucesso de agenda cheia, dando resultado para as pessoas que estão perto. Então, observem com o que vocês estão se comparando, porque muitas vezes esse ato da comparação é o que está causando medo, né? Então, assim, façam uma limpeza, inclusive, em quem vocês estão seguindo. Porque às vezes a gente está seguindo pessoas que estão gerando uma comparação em nós. E é preciso um cuidado até para isso, até com isso. Eu, quando eu vi que eu não estava em condição de olhar determinadas coisas em rede social, eu fiz uma limpa. Fiz uma limpa, porque a sensação que eu tinha é que só eu tinha problema. Então aquilo me dava mais medo de viver, de crescer. Por quê? Porque eu estava me comparando. O problema não era os outros, era o meu momento. Mas eu tenho que entender o meu momento e fazer o que é necessário para mim, para que eu tenha coragem de viver e de expandir, e de ter autenticidade, e de continuar fazendo esse trabalho. E essa carta, ela fala de todas as áreas da vida. Nos relacionamentos mesmo, né? Muitas vezes a pessoa quer viver algo maior, mas continua se segurando. Não se abre, não confia, não se entrega. Medo de viver algo novo. Só fica no padrão conhecido ali. Que às vezes até é bem ruim, né? Mas é conhecido. No trabalho, a pessoa sabe que pode crescer, que pode empreender, se posicionar, abrir mão de trabalhos que não fazem mais sentido, se colocar em outros trabalhos que podem fazer mais sentido, que podem crescer, expandir mesmo. Cobrar mais pelo seu trabalho, mostrar mais daquilo que sabe, mas continua encolhida ali porque acha que os outros sabem mais, segurando seu próprio valor, aquilo que só a pessoa tem e pode servir, a peça na engrenagem que aquela pessoa é e ninguém mais é. É a pessoa. Na vida pessoal, a pessoa quer prosperar, quer viver com mais leveza, quer ocupar o seu lugar, mas continua com pensamentos do tipo: tá, mas e se eu perder? E se eu não der certo? E se eu não der conta? E se crescer e depois chamar atenção demais e acontecer alguma coisa? E se me julgar? E se eu não conseguir sustentar, né? Gente, ao invés da gente criar cenários de expansão, quantos cenários de medo vocês criam? Se perguntem. Lembrem dessa carta, existe potencial, mas ainda existe medo de materializar. E materializar é o quê? Os pequenos detalhes no dia a dia, fazer o que precisa ser feito. Semana passada, na aula a respeito dos pensamentos, eu falei disso. Se eu coloco um soneca no despertador no celular e eu penso, se eu dormir mais 10 minutos, isso está me levando para o meu objetivo? Ou está me levando por outro caminho? Não, não está me levando para o meu objetivo. Então, eu vou levantar agora e vou viver em direção ao meu objetivo. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Pensamentos de procrastinação. Gente, nós precisamos trabalhar. Isso precisa ser constelado, visto, organizado, tá? Eu ainda tenho vagas para esse nosso projeto, tá?
tanto nos grupos quanto individuais. Algumas pessoas já se inscreveram, algumas pessoas individualmente eu já estou atendendo. Os grupos eu estou organizando para o final dessa semana ou para a semana que vem. Tem algumas pessoas que estão viajando essa semana, então vou confirmar a data direitinho. Mas venham, se inscrevam, que vai valer a pena, tá? Se a gente precisar fazer mais de um encontro, a gente vai fazer. O importante é que vocês saiam com bastante clareza a respeito disso, tá? Então, conversem comigo a respeito desse projeto e venham, tá? Dentro da constelação familiar e do fluxo infinito de expansão, essa carta mostra algumas coisas bem importantes, né? O medo de ser maior do que aqueles que vieram antes dentro do sistema familiar, tá? Pode ser um sinal disso. Como que eu vou crescer e prosperar se eles não tiveram essa oportunidade? Eu me sinto culpada. Culpa por prosperar, lealdade ao sofrimento, né? E crença assim de que eu me sinto segura quando não me movo, quando faço igual a eles, porque tu imagina, eu vou fazer diferente deles e aí se der errado, o que que eles vão falar? Mas nós também precisamos aprender a nos preservar. Tem coisa que as pessoas não precisam saber, que são nossas e nós vamos fazer os movimentos. Eu também já contei para vocês que quando eu saí da empresa que eu trabalhava e comecei a trabalhar de forma autônoma, assim como eu faço hoje, tem familiares meus que foram saber 2 anos depois, quando já estava dando certo. Porque eu me dei conta que eu tinha que fazer um movimento eu comigo mesma, com quem me apoiava, com meus professores, com as pessoas que estavam chegando para receber esse trabalho. Então tem isso também. Vocês não precisam falar tudo o que vocês fazem para serem julgados por todo mundo, entendeu? Tem gente que não pensa com essa cabeça de expandir, tem gente que vai continuar fazendo sempre igual. E é isso. Se libertar do medo de não ser amada, de não pertencer, de não ser aceita quando expande, quando se torna adulta. Vocês vão encontrar um novo lugar para ocupar, dentro dos mesmos lugares e dentro da família de vocês. No início é fácil, Gé? Ah, talvez não. Talvez não. Para mim, algumas coisas não foram. Mas com orientação, com clareza dos pensamentos, fica muito mais fácil. Então é preciso abandonar. É isso que a gente está traduzindo nesse trabalho de constelar os pensamentos. Que tem gente que pensa, em resumo, crescer é perigoso, aparecer é perigoso, prosperar me afasta de quem eu amo. Se eu tiver mais, vou perder algo. Ou as pessoas vão se aproximar de mim só pelo que eu tenho. É melhor ficar pequena do que correr riscos. Em resumo, é isso que se pensa quando você tem medo de crescer. Entendem? Isso vai travando o movimento da vida. Como que o corpo da gente se sente quando a gente fala em crescimento? Como que o coração da gente se sente? Fala muito isso. E quais as justificativas a tua mente vem criando para não crescer? Para ficar parado em um lugar menor, um lugar que tu não cabe mais. Vocês conseguem perceber o que em ti hoje ainda trava o teu crescimento? Vocês conseguem perceber? É bem legal, né? A gente olhar para isso, organizar isso. Uma coisa que eu também conversei hoje em um dos atendimentos, né? Como escrever é importante. Como escrever é importante. Porque a gente, assim, ter aquele mundo das ideias bagunçado é uma situação difícil de lidar. Quando a gente organiza, a gente já começa a constelação na organização dos pensamentos, dos sentimentos. Começa a ter clareza a respeito das coisas. E onde essa trava e esses medos aparecem no teu corpo? Respira um pouquinho aí. É no peito, é na garganta, nos ombros. Onde, né? Veja se existe algum peso, alguma sensação, alguma vontade assim de recuar, de fazer diferente, né? Porque tudo isso aqui a gente consegue traduzir fazendo esse trabalho. Se é medo de perder, se é medo de decepcionar alguém, se é medo de ir em busca do desconhecido, que é o novo, que é o grande, se é o medo de assumir responsabilidade, se é o medo de ser vista, se é o medo de sustentar aquilo que deseja, né? E aí a gente também pode trabalhar qual o pensamento repetitivo que sustenta esse medo.
Aí aqueles que eu conversei com vocês, né? Ah, eu não dou conta, vai dar errado, crescer é perigoso, é melhor ficar do jeito que tá. Quantas vezes a gente ouviu na vida, né? Fica com o que tu tem, para de arriscar, daí ir atrás, te contenta, que ingratidão. Gente, querer crescer não é ingratidão. Pelo contrário, a gente só cresce quando tem gratidão pelo que já tem. Então, a gente observar de onde a gente aprendeu a sentir alguns medos, a escassez, a insegurança, né? Por que que a gente está sendo leal a algumas coisas ainda? Lembre que crescer não é trair, né? Crescer é honrar cada vez mais a vida e seguir adiante, cada vez mais, né? Aqui eu tô lendo as coisas que vocês escreveram. Medo do novo, do grande, da crítica. Aham. Boa noite, Verinha. E vejam bem, muitas vezes começa essa mudança na forma como a gente vê as outras pessoas. Porque às vezes a gente está achando que os outros estão nos olhando como a gente olha para eles. Então, às vezes a gente pode estar sujeito, né? Algumas terem um hábito até de criticar mesmo, de falar. Olha, o outro lá foi inventar tal coisa, fez tal coisa, deu errado. Não sei o quê, não sei o quê. Aí, quando a gente vai fazer algo novo, a gente pensa que as pessoas vão fazer isso. E pode ser que até façam. Mas o que que eu quero? Então, o primeiro passo é a gente fechar a boca e viver a nossa vida, não entrar em conversa paralela por aí e falar da vida dos outros. A gente olhar para a nossa vida, fazer os nossos movimentos, porque tem momentos que sim, quem não é visto não é lembrado. Por quem não é para nos ver mesmo. Mas a gente precisa ser visível para quem, para as pessoas que é para nos ver mesmo, né? Para quem eu, por exemplo, eu quero ser vista por vocês, para quem faz sentido esse trabalho. Não para quem não entende nada e vai só julgar e vai achar que é uma bobagem, vai, né? E mesmo assim, quando acontece isso, que está sujeito a acontecer, eu procuro me firmar naquilo que eu venho construindo. Mas eu venho também fazendo esse outro trabalho, que é o mesmo trabalho, né? De olhar para a vida dos outros com tranquilidade, de forma mais maneira, sem julgamento. Porque o jeito que eu julgo eles é o jeito que eu me julgo, e é o jeito que eu vou achar que eu estou sendo julgada, né? Então é bem, assim, é bem profundo isso, né? Então é o trabalho que a gente pode fazer com esse trabalho dos pensamentos é entender que tu pensa, né? O que tu acredita que pode perder se crescer? Por que tu ainda não se permite viver algumas coisas, né? Que parte tu ainda continua segurando as coisas por medo? E principalmente construir o que seria hoje o primeiro passo verdadeiro na direção do teu crescimento. Reconhecer esse medo, parar de obedecer a ele, né? E dar um próximo passo com consciência. Porque os pequenos movimentos conscientes é que vão destravar as grandes expansões. Podem ter certeza disso, absoluta, tá? Então tenho certeza que já existe um rei, uma rainha aí, já existe. Tu já pode estar vivendo com muito mais potencial do que o que tu está vivendo hoje, né? Então não é falta de capacidade, tirem isso da cabeça, vamos constelar isso daí, botar para fora e transformar, substituir esse apego a pensamentos antigos e negativos que estão conduzindo as tuas escolhas em algumas áreas. Vamos reorganizar isso, sair do automático, perceber a raiz das coisas, se reposicionar, porque ninguém aqui precisa mais se manter pequena para se sentir segura. Vocês podem crescer com apoio e com direção, principalmente dentro de um método onde existe um passo a passo, onde existe orientação, tá? Então, continua aqui o convite de que vocês venham participar. Quem já está fazendo, quem já está praticando, já está percebendo a diferença, tá? Então aproveitem. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas agora não dá, agora eu não quero, depois a gente vê. Mas e o quanto nós vamos procrastinar ainda, gente? Eu brinco aqui sempre com vocês, né?
que às vezes o valor de um projeto desses, de uma aula, dos atendimentos, né, é o valor de uma coisa que tu vai jantar ali num dia. E a gente muitas vezes não se questiona, né? Mas quantas coisas boas podem vir a partir desse investimento? E eu sei que muitas de vocês estão investindo em vocês mesmas, né? Só de estarem aqui, investindo o tempo de vocês aqui para assistir essas aulas, é uma coisa maravilhosa. É o que nós precisamos fazer para crescer, tá bem? Alguma pergunta, gente? Senão nós vamos ficando por aqui, porque temos nosso grupo de constelação depois dessa aula para conversar, constelar, ver os movimentos aí que a gente está precisando fazer hoje, que cabem para vocês, né? Podem perguntar depois também, venham, se informem desse projeto aí da constelação dos pensamentos. Eu fiz a divulgação para todos vocês do grupo na semana passada. Acho que foi na semana passada. Foi. Claro, hoje é segunda, né? Hoje é segunda, mas já tá com cara de sábado, né, gente? E amanhã é feriado. Então tá, gente. Um grande beijo, uma ótima semana, bom feriado para vocês amanhã, para quem está no Brasil. Para quem não está no Brasil, acho que, né, não é feriado, porque é feriado nacional, mas amanhã é feriado para nós aqui. Grande beijo, logo eu posto a gravação, no máximo amanhã de manhã, tá bom?